A paz do Senhor Jesus, eu sou a doutora Mariana Mendes. Hoje, quarta-feira, 5 de junho de 2024, quero compartilhar uma palavra do Senhor. O devocional de hoje está no livro de Juízes, capítulo 14, versículo 6, que diz assim: O Espírito do Senhor apossou-se de Sansão, e ele, sem nada nas mãos, rasgou o leão como se fosse um cabrito, mas não contou nem ao pai, nem à mãe o que fizera. Sansão, ele foi um grande homem de Deus, um homem escolhido pelo Senhor, onde o Espírito Santo de Deus habitava nele. E ele, desde seu nascimento, quando consagrado a Deus, ele fazia parte de uma linha judaica que chamava Nazireu, onde eles eram separados para servir ao Senhor e cumpria várias obrigações que eram dadas a eles. Sansão, ele não cortava o cabelo, não raspava a barba, não comia certas determinadas comidas e não bebia álcool. Era uma pessoa que vivia no verdadeiro sacerdócio. E por conta de toda a sua dedicação, por muito tempo o Espírito Santo de Deus habitou nele e fez grandes proezas. Aqui nessa passagem diz que Sansão, ele para se livrar de um leão, ele conseguiu matar o leão com a sua força ao ponto de rasgar o leão como se fosse um animal pequeno, sugerido como um cabrito. Nós hoje também somos templo do Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus, ele habita em nós, ele faz morada em nós. Talvez quando vemos essas histórias grandiosas e gloriosas do Antigo Testamento, nos perguntamos por que hoje parece não acontecer dessa forma. Por que hoje eu não tenho uma força física como Sansão? Eu não consigo lutar contra um leão como foi Sansão, como foi também com Davi. Mas nós sabemos que o contexto em que vivemos hoje em dia é totalmente diferente do Antigo Testamento. Se compararmos na época que Sansão viveu, milhares de anos antes da vinda de Cristo, onde a civilização, a sociedade, ela era primitiva, não havia tecnologia. Todo o conhecimento que eles tinham era inspirado em Deus, através das leis de Moisés. Eles tinham pouco conhecimento na agricultura, na pecuária e também as grandes obras que nós vemos hoje está muito distante do povo dessa época. Hoje vivemos num mundo, num contexto totalmente diferente, onde o avanço tecnológico está atingindo seu pico máximo, onde hoje em dia nós conseguimos fazer tudo de forma virtual, sem sair da nossa casa. Temos grandes máquinas, grandes obras de engenharia e grandes invenções. Formas de viver em segurança. Quando avaliamos isso, nós vemos que hoje pouco nós precisar rasgar um leão como Sansão fez. Mas a nossa luta, a nossa dificuldade é totalmente diferente, mas não menos importante para Deus. Talvez Deus ele não vai dar um dom de força física como Sansão tinha, mas nós teremos o poder do Espírito Santo de Deus, onde podemos fazer coisas sobrenaturais, milagres, bênçãos, que é totalmente também atípico para os olhos carnais. É por isso que nós precisamos depositar, assim como Sansão depositou na vida dele, toda a esperança, toda a confiança no Senhor. E esperar que o Senhor ele vai nos livrar de todo o mal que nos perseguir, que há de vir na nossa vida. Precisamos lembrar sempre que nós não estamos sozinhos, que nós não somos só carne e alma, mas que nós também somos espírito e somos o templo, a habitação do Espírito Santo de Deus. E Deus, ele tem grandes coisas para fazer na nossa vida, sim. Mesmo quando estamos desanimados, passando por luta, parecendo que não somos abençoados, não vemos as bênçãos, os milagres acontecer na nossa vida,
mas precisamos olhar para Cristo, pois a qualquer momento a nossa história pode ser mudada. Nós podemos ter um novo amanhã, nós podemos ter uma nova obra na nossa vida. A meditação de hoje diz assim: não precisamos de uma grande fé, mas apenas de fé comum num grande Deus que tem o melhor para quem se entrega a Ele. Quando entregamos ao Senhor, quando depositamos a nossa confiança e a nossa fé totalmente em Deus, nós sabemos que nós estamos indo por um caminho da verdade, por um caminho que nos levará para a salvação, para a eternidade, que também viveremos coisas gloriosas. Meditar na palavra do Senhor nos dá refrigério de alma, nos dá força, nos dá vitalidade para podermos seguir e para crer que a nossa vida pode ser melhor cada vez mais, que o nosso espírito pode se elevar ao Senhor cada vez mais, que a nossa escolha seja sempre meditar na palavra do Senhor, que a nossa escolha seja sempre nos elevar o nosso espírito ao Senhor, que nós possamos enfraquecer mais a nossa carne, não dando tanta ênfase para os desejos carnais, para as vontades carnais, mas sim nós enfatizarmos o que é espiritual, o que tem os sentimentos bons, os sentimentos que nos levarão mais próximo de Deus, para assim nós podermos valorizar mais o que Deus nos dá, o próximo que está ao nosso redor, a nossa família, a nossa igreja, a nossa comunhão, para podermos sermos felizes em pequenas coisas. Como é maravilhoso ser feliz com pequenas coisas. Quando damos ênfase muito para a carne, começamos a ficar com um grau de exigência onde parece que nada nos satisfaz. Mas quando damos ênfase para o nosso espírito, começamos a ser felizes nas pequenas coisas. Quando o filho chega da escola, quando chegamos na nossa casa para fazermos uma refeição, quando estamos no trabalho e começamos a ver que está dando certo o que estamos fazendo, que as pessoas ficam felizes e se agradam com o que produzimos. Começamos a ser felizes com coisas singelas, que é o segredo realmente da felicidade. A nossa felicidade não pode depender das grandes coisas, de coisas grandiosas, de coisas maravilhosas, de viagens. Nós precisamos cada vez mais sermos felizes com o que Deus nos dá, com o que Deus nos deu e com o que Ele nos dará. Quando percorremos esse caminho com o Senhor, nós começamos a nos sentir felizes com as pequenas coisas que Deus nos dá. O fato de respirarmos, o fato de hoje termos saúde, o fato de hoje talvez não ter acontecido nenhuma coisa trágica, já é muito motivo para nós ficarmos muito gratos, termos um coração grato e um coração alegre. Só essa é a paz que transcende todo o entendimento que Deus nos ensina através da carta aos Filipenses escrita por Paulo. Eu quero compartilhar também a leitura bíblica de hoje, que está no Salmo 69. O Salmo 69 é um salmo de Davi, é um salmo comprido, é um salmo grande de 36 versículos. Porém, eu quero compartilhar alguns versículos nessa meditação que eu fiz com os irmãos. O Salmo 69 foi escrito por Davi num momento de grande angústia. Eu digo que é um salmo de desespero, quando a gente está desesperado, quando parece que nós estamos sem força, estamos aflitos, não temos estratégia, e nós vemos Davi se derramar aos pés do Senhor. Principalmente nos primeiros versículos, Davi ele demonstra o momento de desespero que ele está vendo, que ele estava vivendo. E isso é uma grande inspiração para nós entendermos que quando nós não vemos saída, quando ficamos desesperados, quando parece que não temos estratégia, nós temos um Deus, nós temos o Senhor Jesus, que é aquele que nos propõe a dividir
todas as nossas angústias e aflições com Ele. Jesus, mesmo quando veio, diz: vinde a mim os cansados. Deus, Ele quer sim. Muitas vezes estamos desesperados, estamos cansados, inquietos, não temos força. E Jesus chama esse perfil de pessoas. Talvez você fala, nem Deus me quer, pois eu só tenho problema, eu só tenho fadiga, eu só tenho exaustão. Mas Jesus, Ele disse: vinde a mim os cansados, os aflitos, os desesperançosos. E Davi, toda vez que ele se sentia dessa forma, ele sabia que ele tinha um pai, que ele tinha um Deus que amava e que podia sim depositar todas as suas angústias, todos os seus desesperos para ele. E ele confiava que em a qualquer momento o Senhor poderia mudar a sorte dele. No Salmo 69, os primeiros versículos, nós sentimos esse desespero de Davi. Eu vou ler os primeiros 3 versículos. Salva-me, ó Deus, pois as águas subiram até o meu pescoço. Nas profundezas lamacentas eu me afundo. Não tenho onde firmar os pés. Entrei em águas profundas. As correntezas me arrastam. Cansei de me pedir socorro. Minha garganta se abrasa, meus olhos fraquejam de tanto esperar pelo meu Deus. Olha que coisa. Davi, nesse momento, ele compara o seu sentimento de aflição, o seu desespero, está mergulhado numas águas profundas e sendo arrastado pelas correntezas. Olha que dor profunda. Como Davi dominava as palavras. Como Davi sabia expressar os seus sentimentos. Como Davi, como nunca, sabia escrever, sabia louvar, sabia cantar, falar sobre todas as suas angústias e suas aflições. Isso demonstra intimidade, isso demonstra inteligência emocional. E é isso que nós temos que buscar. Não basta e não devemos escrever nossas angústias, nossas aflições nas redes sociais ou ficar dividindo com pessoas que não vai dar a solução ou que talvez vão até zombar de nós. Nós precisamos sim saber nos rasgar, nos abrir, usar as palavras corretas com aquele que dará a solução para nós, que é Deus. É tão maravilhoso esse salmo. No versículo 13, Davi faz a seguinte meditação: mas eu, Senhor, no tempo oportuno, elevo a ti a minha oração. Responde-me por teu grande amor, ó Deus, com a tua salvação infalível. No 14, tira-me do atoleiro, não me deixes afundar, liberta-me dos que me odeiam e das águas profundas. Que maravilhoso. Davi, ele diz, no momento oportuno, no momento correto, eu vou falar para ti tudo que está acontecendo e eu sei que o Senhor me libertará, me tire dessas águas profundas. Quando eu vejo Davi mencionando que ele está se sentindo numa água profunda, eu vejo que ele está se sentindo afogado, asfixiado, sem ar, depressivo. Quantas vezes não nos sentimos assim, sem saída? Olha para cima é água, olha para o lado é água, olha para baixo é água, não tem onde respirar, não tem onde você visualizar. Águas profundas que não tem luminosidade, você não enxerga a luz. E é nesse momento que nós temos que pedir para Deus nos libertar, para Deus dar uma solução para nós. No versículo 16 e 17, ele diz: responde-me, Senhor, pela bondade do teu amor, por tua grande misericórdia. Volta-te para mim, não escondas do teu servo a tua face. Responde-me depressa, pois eu estou em perigo. Aproxima-te e resgata-me. Senhor, que essas palavras de Davi hoje possam ser as nossas palavras. Talvez você que me escuta também está se sentindo em águas profundas como Davi. Mas faça hoje uma oração de entrega ao Senhor, pois Ele é o único que pode te livrar da situação que você vive. Nos últimos versículos deste salmo, é maravilhoso também, e eu quero dividir com vocês.
onde ele diz no versículo 29, grande é a minha aflição e a minha dor, protege-me, ó Deus, a tua salvação. No versículo 30, Davi mostra como ele é, uma pessoa grata a Deus, uma pessoa que sabe devolver o que Deus dá para ele. No versículo 30 ele diz, eu louvarei o nome de Deus com cânticos e proclamarei suas grandezas com ações de graça. No 31, isso agrada ao Senhor mais do que bois, mais do que touros, com seus chifres e cascos. Os necessitados o verão e se alegrarão, e vocês que buscam a Deus, vida ao seu coração. O Senhor ouve o pobre e não despreza o seu povo aprisionado. Louvem-no os céus e a terra, os mares e tudo que nele se move, pois Deus salvará. Deus nos salvará. Como é maravilhoso ele proclamar a Deus, ele louvar as grandiosidades do Senhor, mesmo quando ele se sente enfraquecido, quando ele se sente sem força, quando as coisas não estão indo bem para ele. Nós precisamos louvar o Senhor assim como Davi, nos momentos bons, nos momentos ruins. Mesmo nos momentos ruins, nós temos que cantar a Deus. Muitas vezes nós imaginamos que música, louvores, adoração e cantar é sinônimo de felicidade. Mas nós não precisamos estar assim para a gente poder proclamar o nome do Senhor. Se está feliz, louve. Se está triste, louve. Se está se sentindo cansado, louve. Adore o Senhor em todos os momentos. Pois Davi sabia que Deus se alegra dessa conduta. E ainda hoje precisamos agir dessa forma. 36, o último versículo do 69, é a confiança que o Davi tinha no Senhor, sabendo que ele era o Deus de ontem, de hoje, de sempre, e que nenhum dos seus planos seriam frustrados. O versículo 36 diz, a descendência dos seus servos a herdará, e nela habitarão os que amam o seu nome. Grandes coisas Deus fará por nós. Deus, ele não muda, mesmo na tempestade, mesmo na angústia. Deus, ele não vai deixar os planos deles se frustrar. E ele não vai deixar nós morrermos sem ver a alegria da salvação, a alegria da eternidade. Que Deus abençoe a vida de cada um que me escuta. Amo vocês em Cristo Jesus. Até amanhã.